Olá, meninos. Continuando aqui a nossa aula, né? A gente falou sobre inox, né? Agora a gente vai entrar em funções inorgânicas. Mas antes de eu explorar esse conceito de funções inorgânicas, né, gente? Nas funções inorgânicas, nós temos 4 funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Mas antes de eu entrar nessa definição dessas funções, eu gostaria de explicar para vocês uma diferença quando eu falo dissociar e ionizar, tá? Que eu vou trabalhar com esses dois termos a partir de agora e muita gente faz confusão entre esses dois termos, tá? Então, olha só, gente. Dissociação. Então, lá quando eu entrar lá em bases, né, eu vou falar dissociar. Quando eu entrar em sais, eu vou falar ionizar, tá? Aí vamos ver as duas diferenças aqui. Então, dissociação. Tá vendo, gente? A gente, o NaCl é um composto iônico, tá? Ele é formado através de uma ligação iônica, né, entre o Na+ e Cl-. Então, a gente forma aí um composto iônico, né? E a gente sabe que quando a gente põe esse composto iônico em água, ele dissocia. Eu falei, ele dissocia. Então, ou seja, aquele composto, né, que era NaCl, ele dissocia em dois íons, né? Na+, Cl-, tá? Isso que é dissociar, gente, é separar, tá? Ele vai separar em Na+ e Cl-. Só que aqui eu uso o termo dissociar, tá? Por quê? Nesse composto iônico, esse Na+ e Cl- foram formados antes dessa dissociação. Tá? Antes deles separarem, né, eles estavam ali no retículo, né, cristalino. No composto iônico, ele já era formado. Então, quando eu faço a ligação iônica, o Na+ e o Cl- já existia, tá? Então, aqui, ó. Então, ele era assim, ó, ele estava ligado, né, por ligações aqui, atrações eletrostáticas. Só que esse Na+, esse elemento já existia antes de eu separá-los. Então, a água entrou e a água, né, fez essa separação aqui, Na+, Cl-. Então, vocês podem perceber que aqui tem um símbolo S. O que significa esse símbolo S? Sólido, tá? Então, a gente tinha NaCl sólido, que eram íons fixos, né? Eles estavam presos aqui por atrações eletrostáticas. Então, quando eu coloquei em água, né, essa atração aqui foi rompida e ele dissociou íons livres, Na+, Cl-. E aí, aqui embaixo, vocês podem perceber que eu coloquei o símbolo aqua, né, aqui, significa aquoso. Então, aquoso que foi, né, dissolvida ali, que foi, tem água, né? Então, esse fenômeno, geralmente, aqui, ó, a gente separa, né, quando em água, a água entra aqui, né, rompe essa ligação e eles se separam novamente, né? Eles estavam juntos e foram separados. Então, eu falo que aqui houve a dissociação do NaCl, porque esses compostos, o Na+ e o Cl- já eram formados. Era um composto iônico, né? Então, toda vez que a gente põe um composto iônico em água, a gente fala que ele dissocia, né? Em Na+, Cl-, tá? E aqui vocês podem perceber que a água, né, ela ficou em volta dos íons, que é aquele fenômeno da solvatação que eu falei com vocês ano passado, da atração íon-dipolo, né? Então, aqui, ó, íon-dipolo, né? O dipolo da água atraiu pelo íon Cl. Então, solvatou, que se tornou o quê? Aquoso, tá? Então, esse é o conceito de dissociação. Agora, quando eu falo sobre o conceito de ionização, tá? Então, a ionização é quando eu pego compostos moleculares. Compostos moleculares são aqueles formados por ligações covalentes. Como a gente viu anteriormente, ligações covalentes, elas não são formadas por atrações de cargas, né, como os compostos iônicos. Eles são formados através de compartilhamento de elétrons. Então, por exemplo, quando eu pego o HCl ele não tinha carga nenhuma, porque não houve perda nem ganho de elétrons aqui, houve um compartilhamento. Então, o HCl, quando ele faz a ligação covalente, essa ligação covalente não é estabelecida por atração entre cargas, né, e sim compartilhamento de elétrons. Então, o HCl anteriormente, olha só a diferença, aqui já existiam os íons. O HCl anteriormente não tinha íons, né, não era formado por íons, né, era formado pela molécula HCl. Ela não tinha mais nem menos. Então, quando eu coloco o HCl em água, que aqui o HCl é um ácido, tá? Então, quando eu falo que um ácido vai ionizar, o conceito que eu uso para ácido é ionizar. Quando eu coloco o HCl em água, ele vai ionizar
Aí aqui eu não posso falar dissociar, tá vendo? Ele vai ionizar em H+ e Cl-. Então, ou seja, essas cargas irão existir depois que eu colocar em água. Antes, elas não existiam, tá vendo aqui, ó? Antes não tinha cargas, diferentemente daqui. Então, quando eu pus em água, formou-se essas cargas, que são meus íons livres, né? Que se tornaram o quê? Aquoso. Vocês podem perceber também que o HCl aqui, ele era gasoso, né? Em água, ele se tornou aquoso. Ele separou em H+, né? Aquoso, e Cl- aquoso. Né? Então, a água entrou aqui, rompeu essa ligação, né? E formou os meus íons livres. No caso aqui, os elétrons da ligação, eles ficam mais próximos do cloro menos, porque ele é mais eletronegativo, né? Então, a água separou, rompeu a ligação, tá? A gente formou os nossos íons livres e ele se tornou aquoso, mas antes não existia cargas, tá? Então, essa é a diferença. Aqui é dissociar, aqui é ionizar. Então, vocês vão perceber que para ácido, todo ácido começa com H, gente. Eu vou falar ionizar. Para base, eu vou falar dissociar, tá? Então, ionizar, dissociar. Essa é a diferença. Ionizar é quando não tinha cargas antes e dissociar é quando tinha cargas antes, ok? Para a gente não perder o vídeo aqui, olha, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as funções inorgânicas, eu vou falar um pouco sobre os ácidos, né? Então, os ácidos, eles sempre começam aqui, tá vendo? Com um Hzinho na frente, tá? Nossos ácidos das funções inorgânicas, HNO3, HSO4, aquele que a gente fala que queima, né? Que corrói, né? Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, tá? Então, por exemplo, o ácido fosfórico, ácido nítrico, né, presente em explosivos, ácido fosfórico presente em baterias de carro, ácido sulfúrico presente em baterias de carro, esse aqui que é o ácido fosfórico presente em refrigerantes, por exemplo, o HCl, que é o ácido muriático, que é feito para limpeza, tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses ácidos, depois a gente vai ter as nossas bases, né, gente? Toda base nossa termina com OH, olha, NaOH, NH4OH, né? Então, o NaOH é a nossa famosa soda cáustica, o nosso hidróxido de sódio, tá? A gente tem aqui o hidróxido de alumínio, a gente tem um componente aqui, o MgOH2, deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? Que é o nosso leite de magnésia, né? Que é o hidróxido de magnésio, tá? Então, todas as bases vão terminar em OH, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores de pH. A gente vai falar sobre os sais, né? O que é um sal? É a junção entre o ácido e uma base, e a gente forma um sal e água, tá? Reação de neutralização. Os óxidos, né, que são compostos binários, H2O, CO2, só tem dois componentes, né, sendo um deles o oxigênio mais eletronegativo com NOx de -2, tá? E, então, esse aí que são as funções inorgânicas, gente. Essa parte das funções inorgânicas, né, é uma parte, assim, que eu preferia explicar ela presencialmente, mas, né, a gente não tem outra alternativa. Então, a gente vai continuar aqui, né, o nosso estudo sobre isso daqui, tá? Então, os vídeos, né, seguintes serão em relação às funções inorgânicas, tá bom? Um abraço, gente. Então, gravem bastante esse conceito aí, tá bom? Tchauzinho.